Noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, todas as quartas-feiras, aqui às 19 horas no meu canal no Instagram, Marcelo Simonato Oficial, falando sobre o livro Liderando Juntos. E a cada semana, todas as quartas às 19 horas, nós trazemos um dos coautores do livro Liderando Juntos. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 21. São 35 capítulos, nós já passamos 20 semanas conversando cada semana com um dos coautores que escreveram junto comigo, Marcelo Simonato, o livro Liderando Juntos. E hoje nós vamos para o 21º capítulo. Nós vamos falar sobre liderança na adversidade. Você que está chegando aí agora, daqui a pouco o Instagram vai estar avisando todo mundo, né, que a nossa live começou. Mas você que está chegando aí agora, você está passando por adversidade? Em meio a essa pandemia, essa crise econômica, uma situação jamais vivida por algum de nós, não é verdade? Como tem sido a sua liderança? Seja em casa, na família, na sua profissão, na sua carreira, departamento ou empresa. Você é empresário, você é gestor de pessoas. Como tem sido essa liderança em meio à adversidade que nós estamos vivendo? Para falar sobre esse tema conosco hoje, eu tenho o privilégio de trazer meu amigo Luiz Gustavo Toso, mas ele é conhecido no mercado somente pelo sobrenome Toso, e ele vai falar sobre o capítulo 21, Liderando pela Adversidade, um case de sucesso na vida pessoal e profissional. Você que está chegando aqui agora, muito obrigado pelo seu tempo. Você que tem nos acompanhado, né, todas as quartas-feiras aqui, é um grande prazer poder estar junto com vocês, na sua casa, no seu escritório, nessa 1 hora de bate-papo aqui que nós vamos ter com um convidado, falando um pouco sobre o que ele pensou, o momento de vida dele, e ele transferiu para o papel, para um livro que você pode ter na sua casa, e autografado inclusive. Você encontra o livro Liderando Juntos nas melhores livrarias do país, encontra também nos websites de venda de livros, mas você deseja o livro autografado? Procure por um dos coautores. No dia de hoje, Luiz Gustavo Toso ou Marcelo Simonato. Você recebe o livro na sua casa com uma dedicatória. O meu livro está cheio de autógrafos, está cheio de marcações, porque livro pessoal é assim, né? A gente gosta de fazer as nossas anotações e eu aprendo muito ao escrever, ao grifar partes do livro. E esse livro realmente tem sido uma ferramenta muito útil, não só para mim, Marcelo, como líder, como executivo, mas também para ensinar outros líderes, viajando o Brasil todo, através de palestras, treinamentos, mentorias para líderes. Eu tenho utilizado o conteúdo do livro Liderando Juntos para ajudar muitas empresas. Homem aí, boa noite, Toso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá bem enquadrado aí ou não? Tá um artista. Bondade sua, bondade sua. E vindo de amigo, a gente desconfia, né? Nós vamos falar de adversidade, né? E quem é que não está vivendo adversidade este ano de 2020, né? É curioso, Toso, porque nós começamos esse projeto ano passado, 2019. Ninguém sonhava com a tal da pandemia, do Covid-19, né? E aí o livro vai sendo trabalhado, vai sendo construído. Daqui a pouco a gente descobre que o nosso lançamento oficial na livraria não vai ser possível porque está tudo fechado. E temos que fazer o primeiro lançamento online de um livro pela editora literária, que foi o maior sucesso. E eu tenho acompanhado outros livros depois que eles gostaram da brincadeira, estão fazendo vários lançamentos de forma online também e tendo muito êxito, né? E o que mais me surpreende nessas últimas 20 semanas, desde quando nós lançamos o livro, é que a cada capítulo que eu leio e trago aqui o convidado que escreveu aquele capítulo, a gente vê que tem uma lição, algo muito aplicável para o momento de vida que todos nós estamos vivendo. Sejam empresários, líderes, profissionais, pais, mães, filhos, enfim. O livro, apesar de ser um livro para gestores, para líderes, para empresários, na verdade, todo mundo tem que ser líder de si, né? Controlar a sua vida em algum momento. Então esse livro ele acaba abrangendo todo um público. Mas eu quero passar a palavra para você, Toso, para você se apresentar um pouco melhor. Só para vocês terem uma ideia,
Eu vou deixar que o Toso aqui ele se apresente, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo quando, numa palestra, eu fui convidado para estar na Cielo, falando sobre, não a diversidade, mas sobre diversidade, inclusão social. Era o dia que se celebra lá os portadores de necessidade especial, né, os PCDs, e aí eu tive o privilégio de estar ali com eles, e realmente admirei muito o trabalho da Cielo. Não sei se vai ter alguém da Cielo aqui, ou se depois alguém vai ter acesso a esse conteúdo, mas parabéns à empresa também pela sua seriedade e cuidado que tem em relação à inclusão social. E foi naquele momento, tive o privilégio de conhecer o Toso. A princípio, o contato poderia ter ficado só por ali mesmo, mas passado algum tempo, surgiu a oportunidade do projeto desse livro, fiz o convite ao Toso e ele prontamente aceitou. E de lá para cá a gente tem construído aí uma amizade, é um orgulho, um privilégio muito grande poder ter você como um amigo, viu? Muito obrigado mesmo, Toso. Obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né? Dizem que todo mundo tem um sonho na vida, que é ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Então, eu acho que eu já consegui completar essa trinca aí, né, com bastante louvor, mesmo sendo um coautor, mas muito me honra e me orgulha de fazer parte desse projeto com outros colegas de uma qualidade muito bacana, né? Então, é um orgulho muito grande gozar dessa sua amizade. E que bom que a gente se encontrou naquele momento lá, né, o ano passado, você fez o convite e a gente está na jornada juntos, né? Muito, muito bacana mesmo. Muito legal. O Toso, gente, eu estou chamando ele de Toso, porque é o sobrenome dele, é como ele é conhecido no mercado, Luiz Gustavo Toso. Então vocês não se importem aí não, tá? Ele mesmo me deu essa liberdade. Mas o Toso, olha, ele é administrador. Aí não satisfeito só com a graduação, né? Porque esse negócio de graduação é coisa lá do passado, né? Quem tinha uma graduação estava bom. Hoje não está bom. Você tem que continuar estudando e evoluindo. Então, não satisfeito com a graduação, ele fez 2 MBAs. E fez, posso dizer, talvez, nas maiores academias aqui do Brasil, né? Na Fundação Getúlio Vargas e na Fundação Dom Cabral. Um executivo com grande experiência, mais de 25 anos de experiência aí no mundo corporativo, já passou por diversos cargos, né, chegando ao nível de C-Level. E o que eu mais gostei dessa sua mini biografia aqui, Toso, foi o que você colocou no final dela, e você foi um dos poucos que colocou isso, e me chama a atenção porque eu valorizo muito. Ele colocou assim, gente, casado, eu não sei se já completou 24, né? Porque quando você escreveu isso aqui, casado há 23 anos com a Andréia, pai da Manuela, de 17 anos, e do Pedro, de 13 anos. Nossos futuros líderes. É isso mesmo. Os nossos filhos são os futuros líderes, né? Filho de Rolando e de... você pronuncia Inês ou Inês? Inês, Inês. Inês. Filho de Rolando e Inês Toso. Tem na sua mãe o maior exemplo de liderança da sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais para frente no capítulo do Toso sobre esse exemplo de liderança da Dona Inês. Muito lindo esse seu capítulo. Não quero deixar os meus colegas, os nossos colegas coautores dos demais capítulos, porque tem conteúdos maravilhosos, mas eu acho que quando você traz para essa história do seu capítulo essa questão pessoal de vida e família aqui, eu confesso para você que eu quase chorei. Mas vamos segurar, como novela mexicana, vamos segurar para a segunda metade da nossa conversa. Então, deixa eu só te interromper rapidamente, aproveitar que a gente já está nessa parte de agradecimentos. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje para minha sogra, a dona Wanda, que está completando 79 anos hoje. Olha aí! Ela também é um exemplo de liderança da família, uma mãe exemplar. E mandar um beijo para os sobrinhos todos, em especial para a Isabela, que é advogada. A gente tem que ter na vida um bom advogado, um bom médico e um bom contador, né? Então, na família, ela que é uma advogada, a Luísa é a médica que vai se formar ano que vem, faltou só um contador, né? Então, e mandar um grande beijo para os demais sobrinhos também, tá? Que legal, é isso aí. Vocês vêm aqui, gente, a gente nem começou a falar do capítulo ainda, mas vocês já aprenderam uma coisa com o Toso? Gratidão, reconhecimento, família. Não tem sucesso profissional, empresarial,
que supere o sucesso na família, na criação dos filhos, na referência em relação aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos primos, sobrinhos. Parabéns, Toso. Parabéns pela bela família que vocês construíram. E parabéns à dona Wanda pelo aniversário. Obrigado, obrigado. Olha, você coloca aqui no seu capítulo que o tema da liderança ele é muito amplo, né, e possibilita explorar de várias formas, como nós temos visto aqui nos capítulos anteriores. E aí você fala que ao longo da sua história, né, 25 anos aí de experiência profissional, você teve diversos tipos de líderes que te inspiraram, né? Desde professores, superiores nas empresas onde você trabalhou, até pares, né, que muitas vezes a gente acha que não é líder, mas em algum momento exerceu uma liderança em nós, e também os parentes, os familiares, como você conta aqui no livro. E aí, já caminhando aqui para o início do livro propriamente dito, eu gostei muito desse termo. Eu não sei se esse termo é seu, se você capturou ele de algum lugar, mas eu adorei esse termo que você chama de Alzheimer corporativo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que você percebe nas empresas por onde você passou e outras empresas que você conhece, né? Dessa questão das decisões equivocadas, das decisões que são tomadas e depois lá na frente se esquece o propósito por trás daquela decisão e aí a gente está fazendo e já não lembra mais por que está fazendo, né? Eu gostei muito desse ponto que você já começa assim o capítulo falando. O grande problema, Marcelo, que a gente vê, e assim, meu bom tempo aí de janela, a minha experiência, ela diz que nas organizações, às vezes, a gente tem alguns males, né? Um dos males são as decisões que não são tomadas. Os líderes, eles evitam tomar decisões e acabam delegando para terceiros ou simplesmente fazem um certo corpo mole, né? Isso é super danoso para as organizações. E uma outra coisa também que é muito danosa são as decisões que são tomadas e por algum motivo a gente esquece, né? E no final do dia a gente tem que saber que a gente é refém das decisões que a gente toma, né? Seja na nossa vida pessoal, seja na vida empresarial. Os líderes no dia a dia, eles acabam tomando decisões e lá na frente, quando são confrontados com as consequências dessas decisões, eles não se lembram. Então é isso que eu falo que é o tal do Alzheimer corporativo, né? Então é um mal nas organizações e que se cada um de nós aqui que está presente recorrer nas suas experiências empresariais, vão se deparar com esse traço em outra situação, né? Então, é um pouco isso que eu trago aqui, que é um ponto de super atenção que as pessoas, os líderes, eles acabam cometendo, né? Toso, e só para aprofundar um pouco mais esse ponto, na sua opinião, o que é mais danoso? Aquele líder que não toma a decisão, deixa a deriva e que as coisas se acomodem ou que outro tome a decisão por ele, ou aquele que com o número de informações que ele reuniu, ou enfim, tomou uma decisão, mas essa decisão foi uma decisão imprudente, incorreta, que levou a empresa por um caminho errado. O que é pior ou o que mais acontece nas empresas por onde você passou? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o fato de você não tomar uma decisão é pior, né? O ano passado eu assisti a palestra do Obama, ele teve aqui no Brasil, e assim, aquilo me marcou bastante, né? E ele trouxe que uma das decisões mais difíceis que ele teve que tomar foi quando ele autorizou a captura e a morte do Osama Bin Laden. E naquele momento, tem até um documentário, um filme que fala sobre isso, enfim, naquele momento ele tinha, acho que 50% de probabilidade de ser o Osama Bin Laden ou não. Então, ele estava muito, muito vulnerável, né? E coube a ele o qual era dele. No final do dia, ele que tomou a decisão. Então, ele foi lá e bancou aquela decisão. Então, sempre a melhor escolha é você tomar uma decisão, né? Seja A ou B, e saber trabalhar e trabalhar com as consequências dessa decisão. A pior coisa que tem é a pessoa que fica omissa e delega para terceiro qualquer tipo de situação. Então, na dúvida,
no peito e fala, cara, se aquele é o tal do accountability que a gente fala, né? Então você Sim. tem que ter o accountability e falar, cara, se eu tô aqui, a caneta é minha, eu vou decidir e pronto, entendeu? Eu tenho, você sabe, né? Eu também sou executivo de empresa, né? Além de escritor e palestrante. E tem também aqui alguns colegas, com certeza, companheiros de trabalho que estão comigo nessa jornada e me conhecem. Eu tenho um estilo de ouvir muito a equipe, né? Eu acho que eu não sou o dono da verdade, não sei tudo, né? Especialmente tecnicamente sobre todas as áreas. Então eu gosto muito de ouvir a opinião da equipe. Mas uma coisa que eu sempre deixei claro para todos eles, eu estou numa posição que eu preciso tomar decisões. Cabe a mim assumir certos riscos. Então, a única coisa que eu prometo para vocês é que eu sempre vou escutá-los. Mas não Uhum. significa que a minha decisão será a sua opinião. Mas a sua opinião vai ajudar a formar a minha decisão. E eu vou Perfeito. tomar a decisão porque eu sou pago para fazer isso como líder. Né? Exato. O delegar ou não decidir, eu também concordo com você, é péssimo. Eu, e assim, que o bom líder tem que ser, ele tem que saber, né, exercitar. Ele tem que ser um cara, um bom ouvinte, ele tem que se cercar de pessoas com competências diferentes das suas, porque se você se junta com pessoas iguais à tua, a chance de você ter uma convergência para a sua opinião é muito grande. E a melhor coisa que você tem que ter no teu time é uma opinião contraditória. Eu trabalhei numa outra empresa que eu falava para a minha diretora de RH, eu pedi para ela o seguinte, falei, olha, sempre coloca o espelho na minha cara, na minha frente, para me mostrar qual é a decisão que eu estou tomando, para eu ver que caminho que a gente vai seguir, se é certo ou errado. Mas é teu papel me dar o contraditório. Porque se concordar comigo, você acaba não tendo essa opinião diferente para você fazer qualquer tipo de ponderação, entendeu? Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, Marcelo, como é que você lida com conflito, com discussões? E aí eu dou risada e falo assim, eu adoro, porque é através de um debate, de uma discussão, de um conflito, que primeiro eu cresço, eu aprendo, né? E a gente chega a decisões melhores. As pessoas às vezes levam para o pejorativo de um conflito, uma discussão, um debate, porque as pessoas se exaltam, levam para o pessoal, né? O clima fica acalorado, mas você sabendo ter uma boa conversa, uma boa discussão, troca de ideias em relação a um assunto, todos crescem, todos aprendem e a tendência de se tomar decisões melhores é muito grande, né? Sem dúvida nenhuma, concordo totalmente. Acho que é aí que você vai crescendo nas relações e vai estruturando para frente, né? O Augusto está aqui, eu vi o Augusto em algum lugar aqui. O Augusto é um dos coautores também do nosso livro Liderando Juntos. E o Augusto trabalha comigo, é um dos executivos que trabalha no meu time. Então tá aqui o recado, hein, Augusto? Não concorda em tudo comigo, não. Discorda, vamos debater para chegar sempre em ideias melhores, né? Porque todo mundo cresce e é melhor para a empresa também. Sem dúvida Toso, nenhuma. você fala, o seu capítulo fala da diversidade, a gente vai deixar a história familiar um pouquinho mais para o final, mas você fala que nos momentos de adversidade, de crise, né? Sempre é uma oportunidade da gente crescer, da gente ter novas experiências. E você traz, antes de falar do case familiar, você traz dois exemplos, dois casos, né? Um de sucesso, de talvez, como é que fala? Voo de cruzeiro, né? Surfando na onda, e um outro onde problemas aconteceram. Eu queria que você contasse um pouquinho, sem citar nome de empresas, fique à vontade, como é que foram essas duas situações que você viveu e o aprendizado em cada uma delas. Esse exercício é interessante, né? Porque quando eu comecei a pensar e elaborar o capítulo desse livro, eu fiquei resgatando, né? Não só os exemplos de liderança que eu tive na minha vida, né, como você já citou no começo, mas também as minhas experiências profissionais, né? Poxa, em que empresa que eu fui mais feliz, que momento que foi mais interessante, enfim. E aí, eu resgatei, até então, o que tinha como paradigma, que a minha melhor experiência profissional e de liderança tinha sido na empresa, na primeira empresa que eu cito no capítulo, e ela estava num
processo de aceleração, de puro crescimento, só que está vento a favor, né? Então, num cenário de vento a favor, o que cabia para a liderança no momento? Era só dar os inputs e acelerar os processos para você conseguir voar, né? Então, a hora que eu, passado um determinado tempo, eu olho e falo assim, poxa, a liderança foi muito importante naquele momento, porém, ela não viveu um processo de adversidade. Já na segunda experiência, a gente vinha, o resultado da companhia acima de R$ 1 bilhão de lucro líquido por ano. Pera. 1 bilhão de reais de lucro. É isso aí. Pessoal, vocês entenderam o nível do executivo que nós estamos falando aqui? Um cara que trabalhou e trabalha 25 anos em nível corporativo, em uma dessas corporações, lucro líquido, a última linha, mais de R$ 1 bilhão de reais. A gente está falando de um nível muito alto. Então, você que está aqui conosco, presta atenção nas lições que esse cara tem para te ensinar. Desculpa, Toso. Imagina. E aí, essa companhia, lucro nesse patamar, ganhando prêmio ano contra ano de melhores empresas para se trabalhar, comemorações em alto nível, festa de final de ano e etc., convenções, enfim, poxa, tudo ótimo. Só que aconteceu teve um momento um ano bastante complicado, na verdade um semestre bastante complicado, fazendo com que o resultado derrubasse, saindo de um lucro acima do patamar de 1 bi para um prejuízo de quase 3 bi de reais. E aí eu fiquei, assim, eu vi todo esse momento, eu vi colegas sendo mandados embora, 1.500 funcionários sendo mandados embora. Confesso para você que não é a melhor experiência do mundo, né? Mas depois que você passa por essa experiência, você começa a fazer uma reflexão e aí eu falo, poxa, qual que foi o papel da liderança naquele momento? Porque se ele estava com uma situação super favorável, os líderes que estavam naquele momento, eles deveriam se antever uma situação como essa para mitigar, sair de um patamar com um lucro surpreendente para um prejuízo mais surpreendente ainda, né? Então, aí entra a minha tese de que, em momentos de adversidade, os líderes que estão à frente das corporações, estão à frente do dia a dia, eles não têm a melhor a competência ou não têm o ferramental necessário para enfrentar uma situação como essa. Por quê? Naquele momento, favor, lucro altíssimo, era apertar os botões. Quando se depararam com uma situação como essa, ficaram sem ter muito alternativas para lançar a mão, entendeu, Marcelo? Então, é um pouco esse contraponto que eu faço, que fala, pô, aquele negócio, né? O mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Verdade. Então, e eu acho que a gente está vivendo, né, trazendo para o ano de 2020, eu acredito que esse ano que está sendo desafiador para todo mundo, ele está sendo um ano que está testando todos os executivos, todos os empresários, a, de fato, mostrarem por que estão sentados naquelas respectivas cadeiras, né? Porque, mais do que nunca, estão sendo testados a todo momento para lançar mão de alternativas para continuarem com as suas organizações sobrevivendo. Com certeza, concordo. Você falando aí, eu lembro de uma frase de um ex-presidente de uma empresa que eu trabalhava, que ele dizia, para saber se um financeiro, na época eu era profissional da área financeira lá, e ele dizia, para saber se um financeiro é bom mesmo, tira o dinheiro dele, né? Que não deixa de ser uma crise, porque administrar uma empresa que está com caixa saudável, é só aplicar o dinheiro, ver aonde aplicar melhor o recurso, né? Isso é relativamente fácil. Agora, quando você não tem linha de crédito em banco, quando você, de repente, está devendo na praça, quando você tem que fazer o planejamento do caixa ali e está faltando para pagar tudo, quando você tem que descontar duplicata, ou tem cliente que está inadimplente, aí você começa a ver o financeiro ter que se mexer efetivamente e ajudar a empresa, né, que produz, que vende, mas cabe aqui a toda a equipe financeira, todo o back-office, digamos, administrativo, ajudar a empresa a também reduzir custos, né, e pensar em novas formas
de trazer rentabilidade para a empresa. E uma outra coisa que eu pensei aqui, Toso, eu não sei se você chegou a traçar algum paralelo sobre isso, mas eu gosto muito de estudar sobre história, né? Especialmente história de povos antigos. E se você lembrar, vocês que estão aqui nos ouvindo, estão com a gente, certamente vocês já ouviram alguma dessas histórias, ou já viram algum filme. Império Romano, Império Grego, Império Azteca, os persas, enfim, Babilônia, já teve de tudo, o Egito, né? Várias épocas com reinados, com imperadores que realmente dominaram por que não dizer, o planeta naquela época. Mas algumas histórias, e uma delas que é bem assim particular, que o filme até retrata bem isso, é o do Alexandre o Grande, né? Napoleão também talvez aconteceu a mesma coisa. Foi conquistando o território, foi ampliando, 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 e de repente a própria cobiça, a ambição de querer mais, de continuar crescendo, fez o cara se distanciar tanto da sua origem, talvez lá o Alzheimer, que você fala no começo do capítulo, né? O Alzheimer corporativo, o cara esqueceu da origem e quando viu, faltou água, faltou comida, faltou soldados, e aí aquele império caiu por terra. Eu acho que talvez isso acaba acontecendo com algumas grandes empresas também, que começam a crescer e virar aquele elefante branco que é tão difícil pilotar, né, que as coisas se perdem no meio do caminho. Você concorda? Totalmente. E aí eu costumo dizer que tem eu traduzo isso que é a arrogância da liderança. A arrogância da liderança, ela faz com que as empresas elas se acomodem, elas deixam de inovar, deixam de pensar no como é que eu consigo fazer mais com menos, acabam lançando mãos, eu até falo no meu capítulo, né? Precisamos fazer um processo aqui de redução de custo. Aí vão lá e lançam mão das mesmas ferramentas. Vamos fazer um orçamento base zero. Acaba sendo meio que by the book algumas coisas, né? Eu tive um presidente, e posso nominar ele aqui, que foi para mim um grande exemplo, o Reginaldo Zero. Ele lá na época da Visanet falava que o grande desafio, e a Visanet estava super bem, né, bombando, ele falava que o nosso grande desafio como executivo era montar uma empresa para destruir a Visanet, né? Então ele desafiava a gente para falar, olha, a gente sempre tem que estar pensando um passo à frente da concorrência para ver como que o nosso negócio ele pode ter num ambiente competitivo, como que a gente pode ser combatido, e a gente tem que estar na frente do concorrente. Então, eu acho que é um pouco, né, a hora que a gente olha alguns segmentos, a gente vê que tem uma arrogância da liderança muito grande, né? E esse mercado, cada vez mais, a competição acontecendo, né? Então, vamos pensar no mercado financeiro, as fintechs que estão aí, que são empresas que são deste tamanho em termos de estrutura, elas estão assustando os grandes bancos, né? Então, é um pouco esse paralelo que é importante as organizações de hoje em dia terem uma mentalidade, uma mentalidade de uma fintech, só que você pode ter um balanço de uma big tech, né? Então é um pouco essa provocação. Você tem razão. E uma coisa que eu e o Augusto, que está aqui conosco, a gente conversa sempre, é que aquilo que a gente viu na graduação, na academia, sobre matriz SWOT, forças de Porter, como isso ainda é utilizado, especialmente no caso das forças de Porter, a gente tem visto quantos novos entrantes têm entrado no mercado que você não imaginava, né? Que de repente uma Uber podia de repente estar fazendo sombra para um banco. Mas como assim? Que uma Magazine Luiza daqui a pouco ia começar a vender comida. Então, você tinha ali os concorrentes tradicionais que brigavam entre si, mas agora, quando você pisca o olho, é a Amazon entrando no seu território, né? E você falou bem das fintechs, das startups, do Open Bank e tudo que está acontecendo no sistema financeiro. Realmente, a gente tem que abrir o olho. Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, realmente está fazendo como aquela separação do joio e do trigo, né? Quem veio para ficar e quem vai ficar no caminho, quem não entendeu os avanços tecnológicos e não se atualizou, sejam empresas, como o nosso caso aqui, falando para líderes, né? Para profissionais. Não é só a empresa que tem que evoluir,
mas você, como profissional, também tem que continuar evoluindo, né? Continuar aprendendo, vendo o que a sua profissão, o que ela está mudando, já mudou e você está atrasado, vai mudar, vai continuar existindo do jeito que é daqui 5, 10 anos. Então, nós precisamos mesmo, estamos numa diversidade e precisamos aprender com ela para que a gente possa sair mais fortalecido lá na frente. Para os orientais, a palavra crise é sinônimo de oportunidade. Então, em meio à crise, sempre tem alguém ganhando dinheiro, sempre tem alguém inovando. E a minha pergunta para mim mesmo, Toso, é sempre essa. Marcelo, por que não é você? Por que é o outro? Tem que ser você. Você também tem que fazer inovação, você tem que se reinventar, né? Ser uma pessoa diferente. Não pode, a crise não pode te derrubar, na verdade, tem que gerar oportunidades. Perfeito, é isso mesmo. E acho que, aqui, tem um comentário aqui, o profissional que não evoluir não terá mais lugar no mercado profissional. É isso. Isso aí, Mauro. A cabeça tem que estar aberta, tem que estar antenado com os movimentos que estão acontecendo no mercado. A gente falou, essa semana entrou o Pix, que é pagamento de transferência, que está movimentando muito esse mercado de adquirência, de meio de pagamento como um todo. Então, tem muita coisa acontecendo, está em evolução. Você falou da Cielo, né? Atualmente, eu sou executivo na TIM, e o nosso CEO ele fala muito em coragem digital. E é um pouco isso, né? Tem que olhar para esse mercado em todos os setores e temos que ter coragem digital. É você desafiar o status quo e se colocar e falar, poxa, como é que a gente pode fazer diferente e sendo mais ágil, mais rentável e por aí vai, né? Com certeza, com certeza. Toso, nós já estamos às 19h40. A hora passa rápido quando a gente vê, o Instagram já está pitando aqui dizendo que vai derrubar a gente. E eu quero falar agora, você está aí com a gente, está com lenço? Essa história é muito bonita. Então, eu quero que o Toso traga para a gente aqui o terceiro case, e para mim o mais relevante do capítulo que ele traz para a gente, que é uma história de vida, né? Ele que começou lá a trabalhar com 16 anos, teve, não quero fazer spoiler, mas teve um percalço na vida ainda na adolescência, mas que eu tenho certeza que ele é um grande profissional, pai, marido, né? Que é hoje muito por conta de todo esse histórico que aconteceu na vida dele e da família dele anos atrás. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa história aí, o que você pode ou não, enfim, compartilhar, né? Não, lógico. Já virou capítulo de um livro, como não, né? E tenho muito orgulho. Na verdade, eu coloco, no meu capítulo, eu falo desses 3 cases, né, de empresas. Então, eu falo dessa primeira empresa que vento a favor, a segunda que estava tudo bem e foi para uma crise danada, que a liderança não se antecipou. E eu conto uma terceira situação de adversidade, como se fosse uma empresa, né? Então, eu coloco como uma situação, imagina uma empresa onde o principal acionista, ele, de uma hora para outra, ele morre aos 42 anos de idade e a sócia gerente não tem capacidade para tocar essa empresa, né? O que aconteceria? E aí eu trago para a minha. Não, na verdade, não é uma empresa, é minha vida pessoal. Meu pai faleceu com 42 anos de idade, a minha mãe tinha 37, somos em 3 irmãos, eu era o caçula com 10 anos de idade. Né? Então, o paralelo que eu traço é que a minha mãe, naquele momento, ela teve a sabedoria e a habilidade necessária para segurar aquela situação completa adversidade. Você viu viúva com uma pensão de pensionista ali do INSS para formar e criar uma família com 3 filhos menores de idade. E ela tomou algumas decisões muito sábias, né? Então, a primeira coisa que ela fez, o dinheiro que ela recebeu do seguro, ela foi lá e comprou a casa, que a gente morava de aluguel. Aí eu traço um paralelo. Poxa, quantas empresas não têm investimentos que são feitos com projetos e etc., e não faz o devido acompanhamento do retorno desse projeto, ou muitas empresas, grandes empresas, como eu trabalhei, e vocês trabalham, que os projetos são disputados à tapa, mas muito mais para defender um status quo daquele executivo. Não, é importante para a minha área por causa disso. Então, é para uma reflexão mesmo, né? Para a gente poder saber, poxa, como é que a gente vai gerir os investimentos, como é que a gente vai pensar no médio e no longo prazo, o que é prioritário, né? E eu acho que essas discussões nas empresas acabam indo para quem grita mais alto leva,
tem mais poder leva. Então, acho que é uma boa reflexão. E aí, só que aí, vamos lá, né? Avançando na nossa vida, a minha mãe também tem uma preocupação, olhando para o futuro, de como é que esses filhos, esses 3 filhos adolescentes, seriam no futuro, se eles seriam, se eles se formariam, se eles iam casar. Então, ela precisava encorajar a nós 3, né? E sempre mostrar uma visão de futuro, uma visão, e colocar na gente que era possível a gente conseguir esse algo mais, né? E por isso que eu falo que ela foi um grande exemplo de liderança, é o maior exemplo de liderança na minha vida, por conta disso, né? Ela teve a capacidade, a habilidade, a competência de trazer, de segurar a situação, né, com calma. Eu me isso marcou no dia que meu pai morreu. Eu me lembro da minha mãe chorar na frente, né? Tenho certeza que ela teve dias e dias que ela chorou escondida, mas na nossa frente ela não chorou. Acho que para mostrar uma firmeza, enfim. E isso foi formando o caráter da gente, né? Então, acho que o líder tem um papel fundamental, nós como líder temos um papel fundamental de encorajar os nossos times a buscar algo mais. A gente inspirar a visão. Acho que é essa a fala, né? A minha mãe teve a competência de inspirar essa visão na gente, e nós temos esse papel como líderes de inspirar a visão nos nossos times, né? Sabe, felizmente, os 3 formaram famílias, se formaram. Então, no final, tem uma história feliz aí para contar, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mas quando eu li o seu capítulo, já lá, quando a gente lançou o livro, até na prévia, né? Primeira mão. Acesso à prévia. Então, o seu capítulo eu li pelo menos 4 vezes. E essa história sua, ela mexeu muito comigo, tanto no âmbito pessoal, como pensando em amigos, sabe? Porque hoje eu sou o executivo da minha casa, e eu tô com 43 anos, muito próximo da idade que seu pai veio a falecer. Então aqui eu já tiro uma primeira lição. Pô, Marcelo, você está cuidando da sua saúde, né? Você tem filhos pequenos que dependem de você, uma esposa que depende de você. Será que é só o trabalho? Eu não sei, obviamente, quais eram as condições de saúde do seu pai, enfim, mas vale um alerta para todos nós que estamos aqui conversando, estão nos assistindo, né? Nós não somos super-heróis. Você coloca isso no livro aqui, né? Por um outro motivo, mas nós temos que cuidar. Isso aqui é o único corpo que a gente tem, gente. Não é só trabalho. Você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, praticar exercício, ter momento de qualidade com a sua família, porque o tempo passa. Eu estava ontem tocando uma música com a minha filha, aquela música, eu esqueci o nome da menina, Trem Bala, né? Uma música que ficou bem na moda agora. E tem um pedacinho lá no final que ela fala que a vida é trem bala, parceiro, né? E a gente tá prestes a partir. Eu fiquei pensando, falei, cara, é isso mesmo, a gente pisca o olho e meus filhos estão adultos, e aí eu já tô um senhor, o que eu fiz? Então tem momento para tudo. E isso é o primeiro ponto que eu peguei dessa sua história. O segundo ponto que eu peguei para mim e também para vários amigos empresários, foi, cara, a sua esposa está preparada para aguentar o tranco se acontecer alguma coisa com você? Então nós preparamos, a gente como líder, a gente fala que a gente tem que preparar sucessor lá na empresa. Porque para eu galgar o próximo passo, tem que ter alguém para ocupar a minha posição. É sempre essa história da liderança, e eu sou o primeiro a fazer isso. Preparar novos líderes. Mas em casa, você está preparando líderes para uma eventual ausência sua? Nossa, Marcelo, mas que assunto mórbido. Mas vamos ser franco, transparente. A gente precisa pensar nisso. Deixar uma esposa, deixar filhos preparados para o mundo, para a vida, né? E de novo, a história aqui da sua mãe me fez refletir sobre isso. Eu tirei uma foto dessa sua história da página e mandei para um monte de amigo meu que é empresário e que a esposa é dona de casa. E eu, cara, se cuida, você não envolve sua esposa em nada. Se você morrer, o que acontece? Sua esposa vai tocar o negócio ou a empresa fecha no dia seguinte? Vários, Toso, colocaram a mão na cabeça. Cara, é verdade, né? Eu preciso envolver mais a minha esposa nisso aqui, porque está muito só na minha mão. E é um grande aprendizado para nós líderes. Não pode estar concentrado em mim. A liderança ela tem que
tá compartilhada com outras pessoas do time, né? Já pensou se todo presidente de empresa fosse o único detentor de toda a informação? É isso As aí. empresas não vivem. A centralização. Aqui a dona Andréa já está com a senha de todos os bancos, aqui ela manda dinheiro, aqui ela controla tudo. Mas, Marcelo, e aí vamos trazer aqui para esse ano, né, o tema da pandemia, ele trouxe uma grande reflexão para todos nós, né? Eu acho que a gente tem que tirar, é muito importante a gente tirar lições desse momento, né? No momento que a gente passa a ter as nossas convivências, né, sociais mais limitadas, a gente passa a estar mais recluso com a família. Então, você tem que ver o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, evidentemente, as pessoas doentes, as pessoas que morreram, né? As pessoas que perderam trabalho, dificuldade. E eu vou trazer para o meu caso aqui. Né? Desde que eu casei há 23 anos, eu sempre vivi nessa vida louca, né? Um pouco que você falou do ritmo, né? Eu trabalhando em São Paulo, morando em Ribeirão Preto, longe da família a semana inteira. Faz 7 anos que eu estou nessa vida, nesse bate e volta. E pela primeira vez, muitos anos, eu consegui viver, estou convivendo 9 meses perto da família, jantando, tomando café da manhã, brigando com meu filho, enfim. Faz parte da convivência, mas isso está sendo um lado muito, muito positivo é o momento da gente se reconectar com a gente mesmo e a gente entender qual que é o nosso papel na sociedade e tratar planos para o futuro. Que, se Deus quiser, a vacina vai chegar e a gente vai ter que... A vida vai retomar, né, num novo normal, num novo ritmo, e a gente tem que encontrar esse ritmo que a gente vai estar dentro dele. Eu torço muito para que o que a gente está chamando de novo normal não venha a ser o antigo normal, que de fato a gente aprenda algumas coisas, valorize algumas delas, né, como você bem citou, a família, esse tempo de qualidade, que a gente consiga fazer alguma coisa meio que híbrida para ter mais qualidade de vida, porque a vida é trem-bala parceiro, né, e a gente está aqui prestes a partir. Temos que cuidar muito disso, eu guardo muito, muito isso na minha mente. Eu quero deixar o registro aqui, né, da dona Inês, que é essa líder que superou essa grande dificuldade aí, perder o marido com 42 anos não é fácil. Deixar meu registro também a todos que estão aqui conosco, que porventura possam ter perdido, como o Toso disse, algum parente nesse momento de pandemia. A gente sabe que isso não é fácil. É uma adversidade que muitos de nós estamos passando nesse momento, seja por perda de emprego, fechamento de empresas ou perda de um familiar, que é o mais crítico de tudo, né? Então fica aqui o nosso registro na experiência da dona Inês e dos seus filhos aqui representados pelo Toso, mas de todos que estão nos ouvindo aqui, os nossos sentimentos aí e profunda admiração por vocês que também de alguma forma estão passando por algum tipo de adversidade. Mas a nossa live de hoje não é para chorar, obviamente, mas aprender com as adversidades, com as crises, tirar o melhor proveito disso, gerando oportunidades, né? Porque se o Toso hoje é esse grande profissional que seus irmãos cresceram na carreira, formaram famílias, dona Inês aí conseguiu e tantos outros, você que está nos assistindo aqui também pode, né? A gente está falando sobre o livro Liderando Juntos. Hoje nós estamos falando com Luiz Gustavo Toso, coautor do capítulo 21. São 35 capítulos. Nós já passamos então por 21 capítulos, um capítulo por semana, todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram. Se você perdeu os anteriores, procura aqui no canal no IGTV do Instagram, ou lá no YouTube, Marcelo Simonato. Você vai encontrar todos os vídeos gravados. Toda semana, um papo muito legal, muito bacana como esse que a gente está tendo aqui com o Toso. Você já leu algum livro onde você teve a oportunidade de conversar com o autor? Olha que legal. Cada semana o autor está aqui, falando a experiência dele, o porquê que ele escreveu isso, como é que ele pensa, como é que foi. É uma forma diferente de você ter o conteúdo de um livro. E já tem muita gente aqui, Toso, que eu vi aqui passando na timeline dizendo: Toso, eu quero o livro autografado. Então, pessoal, vocês depois tira aqui um print, chama o Toso aqui no direct do Instagram
para combinar com ele, forma de pagamento, endereço de correio. Eu tenho certeza que o Toso vai ter o maior prazer de mandar para vocês aí o livro autografado. Esse livro, Toso, que eu não sei se você sabe, mas já passou a última vez estava em 5.000 para 6.000 unidades vendidas de final de junho, né? 28 de junho foi o lançamento. Então a gente está falando aí de 4 meses. Realmente um grande sucesso. O livro tem ajudado muita gente em todo o Brasil. Já tem gente pedindo o volume 2. Vamos ver se no ano que vem sai o volume 2 desse livro ou não. Mas, Toso, eu queria caminhar um pouquinho mais, porque a hora urge e o tempo aqui é curto. Você também traz no livro um ponto que eu achei muito legal, que você fala dos compromissos da liderança. É quase que um passo a passo aqui, mas você dá 5 pontos aqui muito práticos, né? Muito bacanas. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles aqui nesses últimos minutos que nós temos, para deixar aqui uma lição, né, para os nossos ouvintes. E sem dúvida, quem quiser depois se aprofundar um pouco mais, pode procurar o Toso, pode me procurar, pode adquirir o livro com todo esse conteúdo para te ajudar, empresário, líder, gestor de pessoas, a continuar evoluindo também na sua carreira como líder. Na verdade essa foi fonte de inspiração de um livro, O Novo Desafio da Liderança, do Causes e Porter, onde ele traça bastante. Esse livro eu li na época da Dom Cabral, né? Onde ele traça, quase um manual de como é que o líder deve se comportar aí na sua trajetória, né? Então ele fala de inspirar, mostrar o caminho, inspirar as pessoas a visão, né? E inspirar o coração, dar o exemplo, porque o bom líder não é aquele que fala, ele tem que mostrar como fazer para ser o exemplo para o seu time, né? Então ele traz cinco tópicos são os mandamentos, e ele desdobra isso em 10 lições, né? Então é muito interessante. Eu também convido vocês a lerem esse livro do O Novo Desafio da Liderança. Recomendo, que é um livro que ele traz bastante bagagem para quem é líder ou quem quer ser um líder no futuro, ele trabalhar com esse guia prático como deve ser a liderança. E um ponto que é fundamental, que eu já falei um pouco, que é você implantar e implementar isso para a vida nas visões das pessoas. Eu acho que esse é o grande mote para que as pessoas se sintam encorajadas, os seus líderes se sintam encorajados e eles embarquem no teu sonho, né? Porque para o teu liderado, ele te acompanhar na tua visão, ele fazer parte do seu sonho. Eu nunca me esqueço de uma aula que teve lá na Dom Cabral, o professor Pedro Mandelli, que é um cara. O Pedro Mandelli, um auditório com 40 pessoas, ele começou a contar de uma pescaria. Ele falou assim: olha, a gente vai fazer uma pescaria, um amigo convidou o outro, nós vamos fazer uma pescaria, nós vamos pescar umas trutas de 5 quilos cada uma. Vai ser o seguinte: nós vamos acordar bem cedinho, vamos tomar um café gostoso, um chalezinho, tá? A gente vai pegar todo o equipamento da pesca, da pescaria, vamos até o lago, vai estar amanhecendo o dia, aquele sol batendo, aquele lago com a água patinha, e a gente vai ficar ali, tal. Aí ele parou e falou assim: quem que está me acompanhando, tá pensando desde o café da manhã, levantou a mão, né? Então, você começa, ele falou assim: as pessoas o liderado tem que estar no teu sonho, tem que fazer parte da tua visão para ele embarcar com você. Então, da mesma forma como ele convidou a gente para uma pescaria, o líder convidar os seus liderados para uma pescaria, em qualquer que seja a situação, e eles têm que estar junto com você nessa jornada. Então, olha, que legal, que história fantástica. Vou parafrasear essa história porque realmente é muito boa. O ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um curso de liderança da Disney e também aprendi uma coisa muito interessante lá, que diz que o Walt Disney, ele infelizmente não viu
a Disneylândia, né, na Califórnia, o primeiro parque construído. E aí foram perguntar para o irmão dele, né? Puxa, lançamento aqui, inauguração do parque, e infelizmente o UOL não está aqui, né, com a gente para ver o parque. E aí o irmão dele fala assim, não, não, você não entendeu. Ele foi o primeiro que viu isso aqui, porque estava aqui. O que ele fez foi convidar todos nós para, junto com ele, embarcar nesse sonho de construir. Então, isso que você falou é fantástico. A ideia está aqui do líder. Mas sozinho você não vai conseguir chegar lá. Você precisa colocar pessoas junto com você nesse barco, nessa pescaria, nesse sonho, para conseguir chegar lá. Eu tenho trabalhado muito isso com o meu time. Augusto, que está aqui, sabe como é que é. Porque a gente tem uma meta muito grande para daqui a alguns anos. E eu acredito muito nessa meta. Quero estar lá quando essa meta acontecer. Mas tenho convidado meus colaboradores para também sonhar esse sonho comigo e chegar lá e a gente comemorar e falar, a gente fez isso acontecer juntos. Eu acho que esse é um grande papel do líder, né? Exatamente. Eu falo para meus filhos que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, na dúvida, vamos sonhar grande é assim que a gente está formando, né? O caráter. Tem uma passagem interessante. Eu com a Andréia, quando a gente namorava, né? No mês de namoro, a gente sentava numa pracinha aqui, tudo, não tinha nem um gato para puxar pelo rabo. A gente sentava numa pracinha aqui e olhava e falava, poxa, um dia será que a gente vai morar nesse prédio, enfim. Passado tantos anos, poxa, felizmente, né, construímos uma situação bacana, com muito trabalho, muito esforço, mas a gente chegou lá, né? Então, acho que isso, é você traçar um objetivo que você vai junto e ter pessoas certas ao seu lado. Né? Eu acho que, de novo, sozinho a gente não consegue fazer nada, seja no campo profissional, como no campo pessoal, familiar, sem dúvida nenhuma, Marcelo. Com certeza. Toso, você é uma inspiração para mim. A sua história, a história da sua mãe, da sua família, é linda demais. E eu tenho certeza que nós honramos aqui os nossos ouvintes, telespectadores, com essa história que traz muito aprendizado. A gente está chegando nos minutos finais aqui. Eu não quero que o Instagram simplesmente nos derrube sem você dar sua última... sem você dar sua última palavra aqui, deixar seus contatos, enfim, o que você quiser dizer aí nesses 2 últimos minutos antes que o Instagram nos derrube, mas meu agradecimento a você por estar aqui nessa noite, por ter participado conosco no livro, Liderando Juntos, e por todos vocês que nos acompanharam, quarta-feira que vem, às 19 horas, novamente aqui nesse mesmo canal. Toso, a palavra está contigo, meu irmão. Obrigado, Marcelo, pela amizade, pelo carinho de sempre, pela generosidade. Foi uma honra esse bate-papo. Eu estou preocupado com a minha primeira live, Marcelo. Ajuda aí, né? Seja bonzinho. E você falou assim, ó, o único problema que dá de vez em quando é a internet, né? Então, desculpas pelo problema da internet aqui, mas restabelecemos rápido. E o que eu quero é desejar sucesso a todos os líderes que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, porque é uma jornada difícil, mas é uma jornada muito gratificante, né? Como eu falei, eu recentemente mudei de emprego e o meu time da antiga empresa unânime, dando mensagem, poxa, agradecendo, post no LinkedIn, poxa, estou com um exemplo de liderança. Eu acho que isso é muito legal, né? Quando é genuíno as coisas, é mais verdadeiro, né? E eu estou vendo aqui alguns ex-colegas aqui que trabalham na Figacate, tem uma turma aqui. O meu filho, Pedro, ele angariou uns amigos, então tem toda a turma aqui do colégio. Amigo. Legal. Eu quero agradecer a todos vocês e desejar sucesso nessa jornada aí como futuros líderes. Eu acho que é uma jornada gratificante, sem dúvida nenhuma. Tá? E obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Toso. Obrigado. Vou deixar aqui também o registro. Agradecimento aqui aos familiares do Toso que participaram, colegas dele também. Quem não segue ainda Marcelo Simonato, passe a seguir também aqui. Todo dia algum post, algum vídeo, algum texto, artigo, também para te ajudar em liderança e gestão de pessoas. Também, como você, quero agradecer a minha esposa, meu filho, amigos, coautores do livro também, colegas de trabalho que estão aqui conosco, e todo mundo que tem nos acompanhado, nos seguindo. O Instagram está nos cancelando agora. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Toso. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.